Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Anne para dar continuidade no tópico de saúde da criança e do adolescente. Na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre a fase inicial da adolescência e hoje nós daremos continuidade falando da fase final da adolescência, tá? A fase final da adolescência, ela vai ali dos 15 até os 19 anos de idade. E nessa fase, as principais mudanças físicas já ocorreram, embora o corpo ainda se encontre em desenvolvimento. Geralmente as alterações físicas relacionadas principalmente à questão da menstruação, do estirão que acontece nos meninos, a questão do desenvolvimento de seio e outras partes sexuais, né, são muito fortes na primeira fase da adolescência. Na segunda fase, que é a fase final, essa mudança física já ocorreu naquela parte mais profunda, mais grossa, vamos dizer assim. E aqui agora ele só começa a manter o seu desenvolvimento até uma certa parte, até um certo momento. O cérebro continua a desenvolver-se e a reorganizar-se e a capacidade de pensamento analítico e reflexivo é bastante ampliada. Nesse momento que esse cérebro começa a se desenvolver, na verdade continua se desenvolvendo, o cérebro vai começar um processo de reorganização. Esses níveis hormonais, eles vão entrando num equilíbrio. E aí, nesse momento, esses adolescentes começam a ter essa capacidade de pensamento crítico, reflexivo, tentar entender mais o que eles fizeram, por que eles fizeram aquilo. É quando essa parte da adolescência começa a entrar num nível de equilíbrio mesmo, efetivamente falando, tá? No início dessa fase, as opiniões dos membros do seu grupo ainda são importantes, mas essa influência diminui à medida que o adolescente adquire maior clareza e confiança em sua própria identidade e em suas opiniões. Na primeira fase da adolescência, eu até falei para vocês na outra aula, que geralmente esse adolescente se afasta do núcleo familiar dele e ele quer ficar muito mais com os amigos. Nesse momento, ele está sendo muito influenciado por aquele grupo que ele faz parte. Então ele vai pintar o cabelo, vai querer pintar o cabelo, vai querer fazer uma tatuagem, vai querer se enquadrar, se encaixar aonde ele está tentando se inserir, se ele não já fizer parte desse grupo. Então essas pessoas influenciam demais o adolescente, principalmente porque ele ainda não estruturou quem ele é, qual é a sua própria identidade, quais são as suas próprias opiniões. Quando chega na fase final da adolescência, ele começa a ter esse amadurecimento, de entender que algumas coisas para ele não fazem mais tanto sentido, o que ele pode ser influenciado, o que ele não pode, e aí ele começa a receber ainda um pouco dessa influência, mas ela vai sendo diminuída à medida que ele começa a perceber a sua identidade. Porque no momento de transição da criança para o adolescente, ele começa a ter que se estruturar. Ele vai para uma outra escola, para uma outra unidade, ele começa a se desenvolver, se relacionar com outras pessoas, ele sabe que daqui para frente ele vai ter que começar a tomar outras decisões para a vida, até mesmo uma faculdade, outras decisões importantes, né, para a vida toda, e aí sim ele começa a estabelecer e criar uma confiança nas suas próprias decisões. A atitude de enfrentar riscos diminui na fase final da adolescência, à medida que se desenvolve a capacidade de avaliar riscos e tomar decisões conscientes. Que, como a gente falou na parte inicial, traçando um paralelo, na parte inicial da adolescência eles só buscam prazer e estarem vivos ali fazendo aquela atividade. Com o tempo eles vão começando a perceber que isso vai sendo diminuído, também por uma característica um pouco mais fisiológica, em relação aos equilíbrios hormonais que ele vai sofrer, mas também ele vai desenvolver essa capacidade de avaliar os riscos que ele corre e pensar, será que é bom fazer isso? Será que não vai me prejudicar? E começa a ter esse senso crítico um pouco mais apurado. Durante essa fase, os adolescentes ingressam no mundo do trabalho ou avançam em sua educação, estabelecem a sua própria identidade, sua visão de mundo e começam a participar ativamente na organização do mundo ao seu redor. Nesse período ali dos 16, 15, 16 anos, eles já podem começar a ser estagiários, eles podem começar a ser menor aprendiz, e aí eles entrando nesse mundo do trabalho, pode ser que nem todo mundo acontece, mas a maioria começa a criar um senso de responsabilidade, né? Começa a tentar se enquadrar dentro de um ambiente que é mais normativo, um ambiente que é mais estruturado, que é mais visualizado e coordenado por outra pessoa, e aí ele começa a estabelecer também essa visão de mundo. Aonde eu estou, o que eu quero fazer, para onde eu vou, como eu posso contribuir no meio em que eu estou inserido e assim por diante.
Também na adolescência ocorre a primeira menstruação, né, chamada de menarca, um momento marcante na vida dessa mulher. Além disso, é comum o aumento da transpiração e odores, principalmente nas axilas, né, e nos pés. Mas o que a gente pode dizer aqui? Por que eu trouxe isso para vocês? Geralmente a menarca, a primeira menstruação, ela vai acontecer na primeira fase, né? Mas é importante trazer para vocês aqui porque antigamente, né, na época dos nossos pais, dos nossos avós, as mulheres menstruavam mais tarde, geralmente ali na fase dos 15, 16 anos. Hoje em dia isso está cada vez mais precoce, então a gente sabe que tem meninas que menstruam com 9 anos, muito por conta de tudo que a gente tem vivido hoje, o mundo que a gente está vivendo, a questão da alimentação, do meio ambiente, né? Tudo isso vai contribuindo às questões hormonais muito associadas e cada dia mais isso aqui está sendo mais precoce, né? Porém, desde a idade da fase inicial até a segunda fase, que é a fase final, aumenta essa questão da transpiração dos odores, porque essa questão hormonal, como ela está muito exacerbada, muito aumentada, as glândulas sebáceas e as sudoríparas, elas começam a ter uma produção maior em relação a isso. Aí, quando transpira desde da axila e transpira no pé, e também ficam com aquele sebo no corpo, por isso que nesse momento a gente começa a reforçar ainda mais a questão da higiene, porque o nosso organismo está passando por algumas transformações que desencadeiam isso automaticamente. Além disso, só para trazer para vocês que existe um calendário nacional de vacinação para adolescentes, tá? E aí aqui, como vocês podem perceber, ele traz a definição da OMS, que é a idade de 10 a 19 anos. Daí aqui traz a quantidade de vacinações, quais são as vacinas, hepatite B, DTPA, HPV, quais são as doses e o intervalo entre elas. E aqui relacionada à questão das doenças que vão ser evitadas com cada vacina. É importante trazer para vocês aqui que o HPV é uma vacina que ela tem que ser administrada nessa fase da adolescência, mais do início até um início ali da fase final, tá? Até os 15 anos, geralmente ela é administrada até os 14 anos e 12 meses, tá? E aí a gente tem que sempre reforçar em relação a isso, porque ela previne doenças não só nesse momento, ela vai prevenir uma doença a longo prazo, na fase adulta também dessa mulher e desse homem. Então a gente sempre tem que orientar e ficar bem focado nessa questão dessa vacinação aqui, tá bom? E além disso, também para vocês perceberem, dos 10 aos 19 anos, também o conceito trazido pela OMS, existe um IMC por idade, assim como tem para as crianças, que a gente vai conseguir verificar a curva de crescimento. Na verdade, essa curva ela é pelo IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. É um cálculo que é feito e dependendo de como tiver o IMC, ele vai ser classificado, se ele está no nível padrão de crescimento e peso, se ele está no limítrofe, se ele já está obeso, né, sobrepeso ou obeso, ou se ele está num período de desnutrição. Então, a gente também faz esse acompanhamento desde a fase inicial da adolescência até a fase final da adolescência, tá? Porque ainda é um processo contínuo de desenvolvimento e crescimento que esses adolescentes estão passando até efetivamente alcançarem a fase adulta, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.